Bom dia, paz para todos. É um domingo abençoado, né? Hoje é domingo, dia 1º de novembro, né, de 2020. Ou seja, já estamos entrando no penúltimo mês do ano de 2020. Isso quer dizer que estamos chegando ao final do ano, né? Então, nesse primeiro dia, 1º de novembro de 2020, nós estamos aqui no Discipulado, né, ao vivo. Quero mandar um beijão para todos aí que fazem parte das igrejas restauradas e também aqueles que também, né, estão aí ligados conosco e não fazem parte, né? E a gente já quer mandar um abraço aí para a Thelminha, que já entrou aí, né? Sempre é uma das primeiras a entrar. Nossa obreira Thelma, secretária da igreja, Deus abençoe grandemente. Entrou mais alguém aí, né? Que entrou, mas aqueles que entrarem vão, mandam um oi, né? Faz o seu comentário, pai, a gente vai estar sabendo aí. Então, hoje nós estamos estudando discipulado, e o discipulado que nós estamos estudando, ele é esse daqui, o discipulado, ok? E nós estamos na página 28, hoje a gente vai fazer 28, 29 e 30, 3 páginas, porque hoje a gente encerra o capítulo 4, e o capítulo 4 é o capítulo da igreja. Que bom, né? Patrícia também entrou, bom dia, Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Patrícia, sua família, grandemente, né? E a gente, então, nós estamos aí na página, hoje é 26, 28, desculpa, hoje a gente tem na 28, 29 e 30. Nós estamos no número 3, missão da igreja. Vamos lá. E qual é a missão da igreja? Podemos dividir a missão da igreja em 3 aspectos. Vamos lá. Então a gente tem que entender, por exemplo, qual é a missão da família, né? Qual é a missão do irmão, do pai, da mãe, qual é a missão do trabalho, a missão do país, a missão do prefeito, do governador, enfim. Então a igreja tem uma missão, ela não existe apenas por existir, não é verdade? Então a gente tem uma igreja e ela tem um objetivo, a missão a ser cumprida. Então, eu faço parte de uma igreja. Para quê? Apenas para poder dizer que você faz parte da igreja? Né? Não, você faz parte da igreja porque você tem uma missão a ser cumprida. A igreja, ela tem uma missão. Então, quando você está na igreja, você ajuda a igreja a realizar essa missão, né? A Carol também entrou aí, a paz, Carol, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe grandemente, né? Mas já temos pessoas que estão entrando aí, quem entrar dá um alô para a gente saber. Então, eu estou vendo aqui o comentário que eu vi da Patrícia, da Thelma e da Carol, mas tem mais gente que entrou aí. Então a igreja tem essa missão. Então a missão nós temos que ajudar a cumprir aquela missão. Vamos falar assim, mais ou menos, do Forças Armadas. Então, o Exército tem uma missão, então, aí ou vai mandar um batalhão para resolver uma missão. Então, aquele batalhão, ele tem lá um comandante, aí tem ali as companhias, tem os pelotões, mas o conjunto todinho daquele batalhão é para resolver, é para cumprir uma missão, né? A Manilta entrou também, beijão do coração, a paz, Manilta. Manda um beijão aí pro Mário, família toda. A gente dá muita saudade de vocês são amados pela gente. Então a igreja tem uma missão. Então eu faço parte da igreja porque é bonitinho, porque é legal. Eu pertenço à igreja tal. A minha igreja é uma igreja bonita, meu pastor é legal, né? O templo é bonito, os cultos são bonitos, é isso, né? A minha igreja, lá as pessoas são legais, né? Então a minha igreja tem
um coral, tem um conjunto, mas ela tem uma missão a ser cumprida. Não é você fazer parte de uma igreja, mas você está envolvida com a missão, ela tem que atingir aquela missão, né? E eu estou aqui, chegou aqui também, aqui está o Simõezinho, está aqui, ó, participando também, e esse aí é o Dog, não é o Dog, não, é o nome dele? Scooby. Daí, veio participar também, o Scooby participando do discipulado com a gente. Vem cá, Simõezinho, chega para cá, manda um alô pessoal aí. Oi pessoal, tudo bom? Estamos aí. Então, queridos, é importante, né, você cumprir essa missão. Então, qual a missão da igreja? Ela tem como eu falei, está dividida em 3 aspectos em relação a Deus, em relação ao mundo, né, e em relação a si mesmo. Então, ela tem em relação a Deus, em relação ao mundo e em relação a si mesmo. Então, esses 3 aspectos. Vamos falar o primeiro ponto, a primeira missão. A missão da igreja em relação a Deus. Então, vamos lá, em relação a Deus, a igreja, em relação ao mundo, em relação a si mesmo. Então, a igreja está voltada para isso. Entrou mais gente aí, né? Quem entrou, a pessoa que entrou, a paz para todos que estavam entrando aí, participando do nome de Jesus. Então, a igreja tem essa missão em 3 sentidos. Em relação, né, ao mundo, a Deus, em relação a Deus, outra ao mundo e a si mesma. Vamos falar sobre em relação a Deus. Esta missão é adoração. Então nós temos que adorar, por isso que nós nos reunimos para louvar. Às vezes as pessoas interpretam um momento do louvor para poder relaxar, para dançar, né, para se soltar. Não, o louvor que é feito lá na igreja, nós nos reunimos todos e começamos a adorar o Senhor, o ministério do louvor começa a louvar ao Senhor. Aquele momento ali é um momento de adoração. Então ela tem aquela missão naquele momento ali é adorar. O pastor Salvador entrou aí, que Deus abençoe, Arthur também entrou, pastora Elizabeth entrou, várias pessoas participando, glória a Deus por isso, né? Simõezinho já participou aqui do meu lado, já com um cachorrinho também nosso, e está todo mundo participando, deixa eu ver isso mesmo, é crescimento. Então, essa missão em relação a Deus, ela está, como eu falei para vocês, essa missão de adoração. Então, às vezes, as pessoas pensam que a igreja tem um ministério de louvor para a igreja ficar mais bonita, para ficar mais espiritual, né? Para poder... Não, aquele momento de ministério de louvor ali que está acontecendo é um momento que nós estamos adorando. Então, essa missão naquele momento da igreja ali é de adoração, né? Então, ela tem esse sentido já, por natureza a igreja tem que fazer isso. Então, a gente adora, aquele momento que a gente está reunido, todo mundo cantando, todo mundo participando. Então é muito importante essa missão da igreja de adoração. A igreja é uma instituição social, uma assembleia, um ajuntamento, mas as assembleias não se fazem sem objetivo. Nós sabemos que a igreja é uma assembleia. Assembleia quer dizer eclésia. Como eu sempre falo para vocês, eclésia significa assembleia. Reunião, né? Então, quando essa reunião, essa assembleia, esse grupo de pessoas se reúnem lá no templo, elas têm um objetivo, né? Não fazem esse objetivo. Nós nos reunimos para quê? Para que nós nos reunimos? Mais pessoas aqui entraram, a paz para quem está entrando aí. Hoje nós estamos bem movimentados aqui, glória a Deus, né? Estamos bastante pessoas participando. Então, a missão da igreja, ela é em 3 partes. Em relação a Deus, adorar, estar reunido, e com esse propósito. Essas assembleias, elas têm o objetivo de que eu estou lendo aqui o discipulado e depois eu passo para vocês. Eu faço a leitura e depois da leitura eu passo o conteúdo. Não são feitas com o fim em si mesma. A igreja, como assembleia, se reúne para adorar a Deus. Deus procura verdadeiros adoradores. O Espírito é verdade. Nós vamos ver isso em João, no capítulo 4 de João, no versículo 23, que diz o seguinte, olha o que diz.
João capítulo 4, no 4, versículo 23. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai assim o procura os tais que assim o adoram. Então a igreja, ela tem a igreja ela tem esse objetivo, né? O pastor Zé Beto está colocando que o Scooby está estudando a palavra também, porque ele apareceu aqui no vídeo com o Simõezinho. Queridos, então a igreja tem esse objetivo de adorar ao Senhor, de aprender a palavra, né? Então, quando nós reunimos ali, então nós temos o objetivo de nos fortalecer. Porque um exército, quanto mais ele fortalecido de equipamento, munição, alimento, estrutura, conhecimento, técnica, ele vence. Então imagina uma igreja sem esse conhecimento, sem esse objetivo. O que acontece com a igreja? Ela fica perdida, né? Então ela tem que ter um líder. Então esse é o objetivo da igreja em relação a Deus. Por que eu faço parte de uma igreja? Porque ela tem esse relacionamento com Deus. Então, quando nós estamos ali na igreja, nós estamos ali para nos fortalecer, para adorar, para aprender, para sermos orientados, para ouvir uma palavra que edifica, para ensinar os membros, em todos os sentidos, né? Mesmo porque para poder até orientar os membros, quais são os procedimentos que devem ser feitos. Então, o objetivo da igreja, você fazer parte da igreja, é isso, né? Então, nós vimos aí em relação ela a si mesma. Agora, em relação a si mesma, ela é uma assembleia de pessoas que tem por objetivo edificar a si mesma, estipulando uma às outras no amor e as obras em obras, edificando-se para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, versículo 22, promovem o seu próprio aumento para edificação em amor. Efésios 4,16, o que deve caracterizar a igreja é a comunhão. Então, nós vimos no primeiro ponto em relação a Deus. Agora, a igreja em relação a si mesma. Ou seja, tínhamos falado sobre que a igreja em relação a Deus, agora ela entre si mesma, ou seja, entre nós que fazemos parte, desde o mais novo convertido até o bispo, o pastor, até o líder da igreja, né? Todos os membros da igreja. Então, quando nós olhamos sim a igreja nesse sentido, o que nós vemos ela em relação a si mesma? Ela é uma assembleia de pessoas que tem um objetivo de edificar a si mesma. Então, quando alguém vai lá e louva o Senhor, aquele louvor edifica, né, o Senhor, sim. Uma palavra que é ministrada está nos fortalecendo, está nos orientando. Um ajudando o outro em oração, aconselhando, um fortalecendo o outro quando está fraco, um outro ajuda aquele. Quem não está participando, alguém que está vivendo um problema, uma crise, então um vai fortalecendo o outro. A igreja é um corpo. Se eu percebo que a minha unha está inflamada, então eu vou cuidar daquela unha, né? Que o corpo todo está sentindo. Se eu percebo que o meu joelho está machucado, eu vou cuidar daquele joelho, né? Se eu perceber que a minha perna está ruim, eu vou, né? E assim é o corpo. Então, mesmo que seja apenas o dedo, seja apenas o joelho, nós não conseguimos tirar o dedo fora, nem o joelho fora. Então, tudo faz parte do corpo. Então, a gente começa a edificar, um fortalecendo. Então, a igreja tem essa função entre ela mesma. E a gente começa a observar isso. E a gente começa até passar isso, para os membros da igreja. É claro que tem coisas que nós não passamos, que os próprios membros não querem que passem. Então as pessoas fazem um gabinete particular, pessoal, e conversa com o pastor. E o pastor vai cuidar daquela pessoa ali, vai orientar aquela pessoa ali. Mas tem situações que a gente leva para a igreja toda, para a igreja passar
as coisas, os problemas e também as bênçãos recebidas, né? Aqueles que receberam bênçãos, aqueles que conseguiram alcançar o objetivo, então a gente tem aquela comunhão, a gente agradece a Deus. Então ela tem esse momento que a igreja tem, que faz em relação a si mesma. Em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, no versículo 22, diz o seguinte: e nele também vos juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Então há uma edificação. Então nós somos edificados. Edificados aqui em sentido, né? Então eu estou na igreja, me reúno com os irmãos e sento lá, né? Aí começa a ter um louvor, que o louvor começa a mexer comigo. Ele pode servir naquele dia de adoração a Deus e aquele louvor está falando ao meu coração, e ali eu posso chorar, posso me renovar. Aí de repente alguém vai lá dar um testemunho, aquele testemunho aumenta a minha fé, me fortalece. Eu vejo alguém falando o que Deus fez na vida daquela pessoa, e ela começa a falar, a colocar detalhes, experiência, né? E lá na frente e começa a se expor às vezes da sua vida pessoal, e eu vejo aquilo me edifica. Aí depois vem o pastor, o pregador, traz uma palavra, e aquela palavra vai me edificar, né? Vai me alimentar, vai renovar minhas forças. Eu vou sair da igreja mais fortalecido, mais alimentado. Aí quando eu vejo as crianças, os adolescentes, os jovens, as pessoas, aquilo vai me vendo uma comunidade, eu vejo um grupo de pessoas com aquele tudo acontecendo, vai me edificando. Às vezes o testemunho, a visão, né? Trazer o povo a se aproximar, a ter essa comunhão com Deus, através da palavra. Então, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 16, ela fala desse amor. Diz: do qual todo o corpo também bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, é o nosso corpo. Está dando exemplo do corpo humano. Nosso corpo ele é ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Nós temos ligamentos no corpo, né? Segundo a justa operação de cada parte, então nós temos as ligações. A justa ligação é do ombro, da perna, dos nervos, né? Todos eles, ela é bem formada, bem colocada, né? Faz o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Ou seja, no nosso caso, o que nos une é o amor. Nós amamos os outros. Nós queremos o bem de todo mundo. Queremos o crescimento. Às vezes não é justo, né? Alguém contar uma bênção, a gente fica com inveja, ou às vezes que alguém competição. Se aquele irmão está cantando, adorando, cheio de unção, cheio de poder, a gente se alegra, né? Porque ele faz parte do corpo. Se aquele irmão está pregando, se está ministrando, está sendo usado, a gente se alegra. Então, porque nós amamos uns aos outros, amamos a igreja. Tudo aquilo que é feito para o crescimento da igreja e feito com amor, seja uma oração, seja um louvor, uma palavra, um cuidado, até aqueles que tomam conta da porta da igreja, da entrada da igreja. Então, tudo ali é feito em relacionamento. Então, eu crio esse sentimento que nós temos um pelos outros lá, esse amor. Então, em relação a si mesmo, a gente observa que em Efésios, no capítulo 4, versículo 16, né, coloca claramente que o amor é importante, nós amarmos, nos preocuparmos, acompanharmos. Por isso que às vezes a gente passa para a igreja, quando alguém nos permite, é claro, dizer: fulano está com problema, fulano está internado, ciclano está... Vamos orar para aquele irmão, vamos orar para aquela irmã.
alguém está passando por uma necessidade, vamos fazer uma campanha para ajudar, vamos nos edificar, fortalecer, que todo mundo cresça, que todo mundo desenvolva, que não só um seja bênção, todos sejam bênção, para que todos sejam fortalecidos. Então a igreja tem essa função em relação a si mesma. Agora, em relação ao mundo, nós falamos em relação a Deus, em relação a si mesma, em relação ao mundo. Como é que a igreja se comporta em relação ao mundo? Aqui na página 29, no 3.3, fala em relação ao mundo. A igreja está no mundo, claro, nós estamos no mundo. Né? A igreja está aqui no planeta Terra, está no mundo, mas não é do mundo. Ou seja, então você pode dizer o seguinte, você pode repetir comigo, você repita. A igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo. Né? Então, aqui a Carol colocou o seguinte, né? Exatamente, foi pelo amor de todos que eu me senti em casa lá na Igreja Restaurada. Ah, que bom, Carol, Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe. E nós amamos você mesmo, tá? Temos um carinho muito grande por você. E saiba que é recíproco, né? A igreja te ama também. Tá? Então, em relação aqui a si mesma, temos um testemunho aí da Carol colocando para a gente aqui claramente. Que bênção. A gente fica muito feliz por isso. Isso edifica o corpo, tá, Carol? Bênção de Deus. E se você quiser participar, isso aqui é um discipulado, isso aqui não é uma mensagem, é um estudo, então você pode participar assim como a Carol participou, assim como também o pastor Salvador sempre participa também. Ele tá em trânsito, mas ele tá difícil para ele, mas ele está participando também. Então você pode colocar os seus pensamentos, aí, sua opinião, como a Carol colocou. Então a gente observa que a igreja ela está no mundo, mas não é do mundo. É bom frisar isso porque as pessoas, a igreja é de Cristo. A igreja não é do bispo, não é do pastor, não é do líder, a igreja é de Cristo. E o líder está ali até quando Deus quer. Deus não quer, ele troca o líder, troca o pastor, troca todo mundo. Então a igreja é dele, pertence a ele. Toda a honra, toda a glória é para ele, em relação a Deus. Em relação a si, que a igreja se fortalece um com os outros. Agora, em relação ao mundo, ela está no mundo, mas não é do mundo. A igreja tem como missão pregar o evangelho. Então, às vezes, a gente vê as igrejas cumprindo tantas missões, às vezes o mais importante ela não ela executa. Mas qual o objetivo real da igreja? É pregar o evangelho. Olha só, está escrito aqui em Mateus, no capítulo 28. Esse capítulo aqui eu sempre coloco isso nos batismos, né? O que fala esse capítulo? É o último capítulo, são os últimos versículos do livro de Mateus. No capítulo 28 e lá no versículo 18 a 20. Chegando Jesus, lhes falou dizendo, aí me dá todo o poder nos céus e na terra. O que ele fala para a igreja? Ele fala, portanto, ide, fazei discípulos a todos os povos, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso quer dizer o seguinte, a igreja, ela, em relação ao mundo, ela tem que fazer isso, pregar ali o evangelho. Ela tem que, uma característica é essa, ela está no mundo, não é do mundo. E como ela está no mundo, ela tem que pregar para o mundo, né? Aqui o Joteli entrou, eu sou Juliano, a paz, que Deus abençoe. Eu acho que eu sou Juliano, a paz, é alguém usando o telefone Joteli, né? Também, bom dia, aqui o Rafael está entrando, que mandou a parte do bom dia, galerinha, cheguei, que Deus abençoe todos. Então nós estamos aí hoje com bastante pessoas participando aí, fazendo comentários, isso é muito importante, participar, se envolver. Então, como falamos aqui, a igreja está no mundo, mas não é do mundo, e qual o objetivo da igreja tem? É pregar o evangelho. E às vezes as pessoas usam a igreja para vários outros objetivos, mas o mais importante não se faz. Fazem reunião, faz social, é interessante? Mas o objetivo principal da igreja é o quê?
pregar o evangelho, ganhar almas, né? E também Mateus capítulo 18, versículo 20, fala sobre discipular. Portanto, ide, fazei discípulos a todos os povos, né? Então, quando você faz discípulo, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos discipulando, nós estamos preparando a igreja para a igreja crescer, né? Então, às vezes as pessoas assim, eu vou para a igreja, o diácono Renato aí entrou, né? O diácono Renato da igreja do Porto do Rosa, do pastor Silas. A paz, diácono, Deus abençoe grandemente, mais um aí conosco. Hoje nós estamos bem movimentados aqui, glória a Deus. Então, em relação ao mundo é isso, né? Estamos no mundo, não somos do mundo, e pregar o evangelho e discipular. Sua missão é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Isso aí nós já vimos, né, claramente lá em Atos, no capítulo 1, que coloca claro isso. Então, eu faço parte da igreja, estou no mundo, não sou do mundo, né? Colocamos aqui que a missão é pregar a palavra, e principalmente em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz o quê? No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas. A gente vem falar outras pessoas que são testemunhas, né, lá de Jeová, né? Mas nós não temos nenhuma passagem na Bíblia que fala sobre ser testemunha de Jeová. Mas nós temos aqui em Atos, no capítulo 1, versículo 8, que o próprio Jesus fala que nós temos que ser testemunha dele, né? Então você tem que dar testemunho do Senhor Jesus. E ele mesmo que diz isso, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum discípulo, não. Né? No versículo 8 do capítulo 1 de Atos, ele fala, no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até o confim da terra. Então ele começa por Jerusalém, vai passando por uma cidade, outro estado, um outro país, e até os confins da terra. Então você tem que ser testemunha em todo lugar que você está. Qual a sua cidade? Você testemunha na sua cidade. Qual o bairro que você mora? Então você testemunha no seu bairro. No seu bairro você testemunha, né? Quando você vai para outro bairro, não é? Não. Então você tem que ser testemunha em todos os bairros. Aí você testemunha na sua cidade, né? Aí quando você vai para uma outra cidade que ninguém te conhece, aí você vai ser testemunha. Não, na outra cidade também. Aí você vai para um outro estado, ninguém te conhece no outro estado, então você não vai ter testemunha. Você vai ter testemunha lá. Aí você vai para um outro continente, até os confins da terra você é testemunha. Então a igreja é isso. Você está no mundo, mas não é do mundo, e você tem o objetivo de ganhar almas e o objetivo de ser testemunha de Senhor Jesus, né? Agora, como é que é ser testemunha? As pessoas conhecem quando você é cristão, o seu jeito de falar, o seu comportamento, a maneira de você agir, a sua educação. Às vezes a pessoa é muito mal educado, né? Muito mal educado, o que eu falo é ignorante, bruto, sai cuspindo no chão, jogando papel, xingando palavrões, né? Ignorante, fala áspero. Que testemunha ruim que você é assim. É complicado ser testemunha assim, né? Não ajuda ninguém, não dá lugar aos mais idosos, fura fila, ignorante, né? Enfim, começa a ter várias atitudes. Que testemunha você é? Então a igreja ela tem que ter uma missão de ser testemunha de Cristo e cooperar com o Espírito na busca de almas perdidas. Como isso? Você tem que cooperar porque temos almas que estão perdidas, porque pessoas que se perderam, né? A gente vê isso lá em João capítulo 16, do versículo 7 ao 11, diz o seguinte, ao 7 e 11 diz, todavia, digo-vos verdadeiramente, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Então a igreja ela tem o objetivo de quê? De trazer pessoas almas que estão perdidas. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Então existem pessoas que precisam ser alcançadas, essas almas perdidas.
E versículo 10, da justiça, porque eu vou para o Pai e não vereis mais. Então, o objetivo o Senhor Jesus orientando os discípulos, né? Versículo 11, ele diz, do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, o Senhor Jesus, ele orienta os discípulos para que façamos isso. Então, a gente tem que alcançar essas pessoas, fazer com que essas pessoas tenham essa nova vida, uma mudança, né? E em João capítulo 16, 7 a 11, coloca isso. Em Apocalipse, no capítulo 22, a gente vê também essa missão implica em evangelizar e fazer missões, ganhar almas para Cristo e discipulá-las. Não adianta eu trazer um soldado para o exército, incorporar um soldado no exército e eu não preparar ele, né? Eu não ensinar ele a atirar, não ensinar ele a lançar uma granada, ou não ensinar ele a se proteger, não ensinar ele a combater, ou preparar ele, exercitar ele, dar instrução para ele. A gente ganha almas, coloca a pessoa dentro do culto lá e às vezes não tá só louva, eles falam um som de abobrinha, nada que edifica. Aí tem reuniões, social, festa, isso, aquilo, outro. Aí vira um clube, vira uma coisa social, né? A igreja é uma reunião social, mas com fim espiritual, né? Não é uma reunião social com fim prazerosos, humanos, né? Familiar só. Ela tem um fundo espiritual, né? Então, quando eu tenho que ganhar essas almas, eu tenho que evangelizar para eles serem discipulados. Em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, coloca isso para todos nós entendermos. Olha só o que diz aqui em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, né? Vamos ver aqui, no versículo 17. É o último capítulo da Bíblia. O Espírito e a noiva diz: vem, quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça da água da vida. Então, aqui ele está trazendo a igreja para que a igreja ela possa edificar, preparar as pessoas. E essa é a missão da igreja, evangelizar, ter missões, ganhar almas para serem discipuladas. E o Espírito de Deus fala isso para que essas pessoas possam ser alcançadas. E a pergunta que eu faço agora para todo mundo que está ouvindo, que está aqui no discipulado, você faz parte da igreja? Amém. E como você está envolvido nessa igreja? Qual é a tua missão? Você só frequenta e vai embora? Você adora o Senhor, você aprende a palavra, você está envolvida com o crescimento, você está participando de alguma coisa. É difícil você, na igreja, participar de tudo, é claro. Mas em que você está envolvido? Em que você está participando? Quem você está influenciando? Quem você está evangelizando? Existem pessoas que são agentes secretos de Deus. Eles vão para a igreja, ouvem a palavra, guarda para si, mas não fala para ninguém, não conversa com ninguém, não discipula ninguém. Ninguém me procurou, ninguém me chamou, ninguém falou comigo. Mas existem oportunidades que Deus te dá para você lançar a palavra para alguém, para falar para alguém, para ministrar para alguém, para trazer uma palavra para alguém. Então você ali é agente. Você não pode ser um agente secreto de Deus, você tem que ser um agente aberto, as pessoas têm que ver Deus em você, Cristo em você, e que você tem um chamado, que você tem um propósito, ok? Então nós encerramos, não o discipulado, nós estamos encerrando agora a missão da igreja em relação a Deus, em relação a si mesma e em relação ao mundo. Agora vamos falar sobre os oficiais da igreja, né? Os oficiais da igreja, eles são a cabeça da igreja, que o Senhor Jesus Cristo,
Ele é a cabeça. Então, ele que é o líder da igreja. Ele que é a cabeça da igreja. A gente vê isso em Efésios, né? Efésios coloca isso claramente. Lá no capítulo 5 de Efésios, versículo 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Então, nós temos aí a entender que, claro, que a cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo, né? Ele é quem dirige, orienta. O seu espírito está em cada crente e na igreja para orientar. Então, ele, a cabeça, é o Senhor Jesus. Bênção pura, ok. Mas ninguém na igreja pode ter autoridade do que o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a autoridade é dele. Então, não tem nenhum pastor, nenhum bispo, ninguém ou alguém que possa ter mais autoridade do que o Senhor Jesus. Então, ele é a cabeça. Mas a gente observa também o que? Ele mesmo estabeleceu na igreja os seus ministros. Então, ele estabeleceu pessoas, homens, mulheres, que sejam ministros. Né? E a gente vê isso em Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores. A gente vê aqui essas classificações aqui, né? Apóstolos, a gente vê evangelistas, profetas, né? A gente vê pastores e doutores. Quando eu começo a ver essa classificação, é chamado de oficiais. Então, quando a gente vê um apóstolo, ele é um oficial. Quando a gente vê um profeta, ele é oficial. O evangelista, pastores, oficiais. E ele está falando sobre isso claramente. Então, ele relaciona 5 ministérios dados a Jesus e a sua igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles visam a preparação da igreja para o desempenho do seu ministério. Então, esses homens, esses oficiais, eles organizam e têm um objetivo de conduzir a igreja. Claro que a igreja tem um líder, então está debaixo daquela liderança do que aquele líder pensa, que ele vê. Mas são oficiais que coordenam áreas da igreja, missões da igreja, que atendem um objetivo da igreja. Não adianta eu ser oficial da igreja e estar me edificando só a mim mesmo. Eu conheço pessoas, às vezes, que são evangelistas ou presbítero, está lá, vai para a igreja, pega a Bíblia, como presbítero, como evangelista. Eu não estou falando assim, pessoas que são da igreja estourada, não. Eu conheço pessoas. Vai para casa, aí você não veio tomando conta de nada, exercendo nada. Ele só vai lá, ouve a palavra, louva. Aí pergunta, em que área você está envolvido? Nenhuma. Em que área você está comandando? Nada. Então, o oficial, ele tem um departamento, ele tem uma área, ele tem alguma coisa, alguma tarefa a ser cumprida ali. E a gente observa isso aqui, que Paulo relaciona 5 ministérios, todos nas igrejas, e preparação do seu ministério. Além desse, reconhece também o diaconato. O diaconato é exercido pelo ministério, também pode haver diaconisas. A gente vê em 1 Timóteo, no capítulo 3 de Timóteo, versículo 1 a 13, fiel à palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. Ele coloca, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. Então aqui ele fala de um oficial, bispo. É necessário, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, o bispo tem que ter tudo isso, Então, olha que situação que o bispo que a gente coloca para o bispo. O bispo, é necessário para o bispo ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, eu estou aqui ensinando vocês também, Bispo Simões tem que estar ensinando. Não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contentas e não ganancioso. Então, tudo isso o bispo tem que ter essa característica.
que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Não tem que governar minha casa, colocar meus filhos na disciplina, conduzir meus filhos, pois se alguém não souber governar sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Se eu não cuido da minha casa, como é que eu vou cuidar da casa de Deus? Então, ele começa a colocar isso. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Então, não posso pegar uma pessoa que aceitou Jesus ontem, consagrar ele a diácono, consagrar ele a evangelista, a pastor. Não, então, não pode ser um recém-convertido. A pessoa tem que ter o quê? Tem que ter uma experiência a mais para exercer tal função, né? Porque senão esse recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Versículo 7 diz: também é necessário que tenha boa reputação perante a todos, para que não caia no descrédito e na armadilha do diabo, né? Então a gente vê que o posicionamento que eles colocam em relação ao cara que é oficial da igreja. No versículo 9, da mesma forma, os diáconos. Agora vamos para os diáconos. Você que faz parte da igreja e tem a parte diaconal, né? Nós estamos aí com o diácono Renato aí nos ouvindo, pelo que o pastor Silas fala, é um excelente diácono lá no Pôr do Rosa. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sorte de ganância. Então, o diácono ele tem que ser uma pessoa respeitável, não dado a muito vinho e não cobiçosos de sortida ganância. Eu sou diácono, ganancioso, enfim, outra coisa ou outra. Então, o diácono tem esse posicionamento. Depois você pode ler assim, em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Conservando o mistério da fé, né, com consciência pura. Então, ele tem que conservar o mistério da fé com a consciência pura. Versículo 10. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam a serem irrepreensíveis. Então, o diácono ele tem que ser, na verdade, provados, né? Ele precisa provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então, nós temos que testar os diáconos, ver os diáconos, provar eles e depois eles possam estar servindo. Essa aqui nós temos a função do diácono. Da mesma forma, né, as mulheres estáveis, não caluniadoras, sóbrias, fiéis em tudo. Porque às vezes tem pessoas que trazem calúnia, né, ao invés de edificar. Né? O diácono seja o marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e sua própria casa. Então, para ser diácono, tem que ser marido da sua mulher, governar bem e educar seus filhos. Porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, olha que coisa interessante. Aqueles que servem bem como diáconos vão alcançar isso. Então, essa é a função do diáconos. Então, nós vimos aí e a gente chega à conclusão do capítulo 4, dizendo o seguinte: a igreja é uma instituição muito importante no mundo, porque ela representa o Senhor Jesus. Ela é o seu corpo, através dela que ele opera aqui na terra. Por isso, honremos sempre essa organização. Então, a conclusão é essa. O evangelista Rafael colocou ali o seguinte, né? Colocou, não sei se dá para ler tudo, é bem claro que quando lemos na Bíblia, no livro de Mateus 28, né, que foi lido, em Marcos 15, a importância de pregar o evangelho a toda criatura. Isso. Ele colocou também no livro de Efésios 6,11 que notemos a importância do discipulado, nós falamos também sobre isso aqui também já, pois é a palavra que nos fortalece, que revela a vantagem do plano de Deus em nossas vidas. Aí ele coloca aqui também, a palavra é quem fortalece nossa defesa e nos dá sabedoria para atacar. É exatamente isso mesmo, comparando com o exército, né? E a conclusão que nós chegamos aqui já no final do estudo, nós estamos encerrando, né? A igreja é uma instituição muito importante no mundo, porque ela representa o seu corpo. Então, nós somos corpo. Imagina você ser corpo, e Cristo é a cabeça. E através dela opera na terra. Por isso, honremos, temos que honrar a igreja. Sempre em nossas, honremos sempre essa organização. A igreja é um ser vivo. Aplicação, vamos lá, para aplicar. Você sabe qual é a sua função no corpo de Cristo? É a pergunta, não quer
que não quer calar. Você que está participando desse estudo, nós estamos encerrando agora o estudo. Pensa bem, você faz parte de uma igreja. Repita para mim agora, ou diga, diga com autoridade. Qual a função que você está na igreja? Não tem função nenhuma? Não diz isso não, faz isso não, coisa feia, né? Você tem que ter uma função. Não, bicho, você é membro, mas o membro, qual a função do dedo, do braço, da perna? Você tem uma função, você está orando para alguém, está adorando, você está preocupado, você está trabalhando, você está envolvido com alguma coisa, né? Então desenvolva essa função para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Seja mais simples, né? Levar um copo d'água no altar, ficar na porta, entregar um folheto, entregar um envelope da oferta, ou seja qual for, né? Adorar, ajudar lá no som, qualquer coisa que você fizer, né? Você é muito importante. Penúltima aplicação, você, enquanto membro do corpo de Cristo, a igreja, os seus pés, suas mãos, sua boca para proclamar o Evangelho. Então você, como faz parte, um membro do corpo de Cristo, que é a igreja ela é um corpo, né? Então um corpo tem seus pés, suas mãos, sua boca para proclamar o Evangelho. Então você usa seus pés, que é para andar, suas mãos para abençoar e sua boca para falar e proclamar o Evangelho. E para encerrar, não deixe de congregar na sua própria igreja. Ela precisa de você e você precisa dela. E às vezes eu percebo as pessoas que elas querem congregar em outras denominações. Não, é proibido visitar uma denominação? Não, vai congregar na sua. Bispo, é verdade? É verdade. Frequentar, eu posso ir numa igreja, né? Mas eu tenho que congregar aonde? Na minha. E você faz parte de uma igreja, tem um pastor, tem um líder, tem um grupo, tem um ministério, tem pessoas que amam você, que pensam em você, que intercedem em você. E toda vez que você está em crise, problema, você vai procurar esse pastor. Por isso existe o gabinete pastoral, a gente faz o gabinete pastoral para atender essas pessoas. Então você tem que congregar na sua igreja, com o seu pastor, com o seu líder. Ok? Ok? Sim ou não? Amém? Agora, visitar, tal, tudo bem. Eu posso visitar, mas não estou congregando lá. Congregando, eu estou envolvido espiritualmente naquela denominação. Eu conheço pessoas que na igreja dele não quer fazer nada. Que não vai para outra igreja, quer fazer isso, quer fazer aquilo, aquilo outro. Eu não entendo isso, meu irmão. O que está acontecendo com o irmão? O irmão aqui é relaxado, parado, não quer fazer nada, não quer nada, e na outra quer. Então, alguma coisa está errada. Então, você tem que congregar na sua igreja, trabalhar na sua igreja, estar envolvido na sua igreja, ser dedicado na sua igreja, fazer o seu melhor para a sua igreja, aonde você congrega. Agora, visitar é uma visita, né? E quando eu visito uma casa, não é a minha casa, não é minha família, não é meus irmãos, não é meus parentes, é diferente. Mas quando eu estou no meio dos meus parentes, da minha família, meus amigos, já é diferente. Então, beijão no coração do Bispo Simões. E semana que vem nós não teremos discipulado, porque tem reunião de manhã, tem a EBD Escola Agrícola Dominical, depois tem a entrega do jejum, aí depois nós temos o café e temos a reunião do Ministério de Liderança no próximo domingo. Então vamos ficar aí só daqui 15 dias. Um beijo no coração. Daqui a pouco. Que Deus abençoe todos os cultos, todas as reuniões aí da igreja, todas as igrejas restauradas aí sejam bênção hoje, para a honra e glória de Jesus. Beijão do Bispo Simões. E Deus abençoe e estamos sempre aqui disponíveis para aqueles que quiserem entrar em contato conosco, tá bom? Fica na paz.